Dark Souls 1. Pô, o que eu posso falar dessa pedrada aqui em forma de videogame que ninguém já tenha falado antes? Bom, nada. Pô, só as centenas de vídeos que tem no YouTube já mostra isso. Desde vídeos de gameplay, né, até vídeos mais profundos e filosóficos. Mas tem uma coisa que esse jogo pode te oferecer, é a sua belíssima experiência. Até certo ponto. Então sim, tem como gravar vídeos de Dark Souls 1 mesmo tendo tantos outros vídeos com temas diferentes. Pegando aqui por exemplo, se duas pessoas começarem a jogar ao mesmo tempo esse jogo, tem a chance boa das duas fazerem caminhos diferentes, mesmo o jogo sendo linear. Ai, nossa, velho, matei o Capra Demon ontem, velho. Cê é louco, muito chato. Uma hora vai passar ele. Mas o que caralhos é Capra Demon? E pô, coisas como essas são normais. Em tudo na vida há opiniões, experiências diferentes, pois, né, as pessoas são diferentes. Se não fosse, todo mundo ia ser um bando de robô do Elon Musk. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre a experiência desse jogo, botando o meu ponto de vista em várias situações. Mas bom, sem mais delongas, vamos começar a jornada de Dark Souls 1. Depois de criar o seu personagem, o jogo começa com a gente presos no lugar chamado de Asilo dos Mortos-Vivos. E aqui você já sente um pouco da vibe que o jogo te passa em vários momentos. O lugar passa um sentimento de melancolia e impotência, mostrando outros undeads como o nosso personagem tristes e desanimados, em um lugar sujo, escuro e claustrofóbico, sem nem ao menos poderem sair, pois se tentarem... E assim damos de cara com um demônio gigante segurando um porrete que é umas 3 vezes maior do tamanho do nosso personagem. E nessa luta o jogo mostra não com caixa de diálogo, enormes textos ou ícones mostrando o que você tem que fazer, mas sim com sutileza, mostrando que naquele momento tu não é nada perto daquele bicho. E junto a isso, uma pequena porta ali no fundinho ali, ó, ela abre. Depois de entrar naquela portinha, tu faz cosplay do Indiana Jones e pega finalmente o armamento da sua classe e o famoso Estus Flask. E agora tu tá preparado para sabugar o demônio na porrada. Se tu continuar explorando, tu encontra outra entrada para a arena do boss, só que agora em cima. E aqui o jogo te mostra outra mecânica, que é de cair matando na cabeça do bicho e dando um puta de um dano. Só recomendo não demorar demais pra bater nele, porque senão quem vai cair matando vai ser ele. Depois de derrotar o boss, a gente avança até a ponta desse penhasco, onde o primeiro curvo Uber faz o papel de levar nós até a famosa... Um lugar claro em ruínas, com uma música calma e melancólica de fundo, trazendo um ar pacífico de que ali você não precisa se preocupar com nenhum bicho não, coisa assim do tipo. Essa Firelink é simplesmente, ó, estupendo. Só não é a melhor Firelink porque existe Majula, né? E aquela lá não dá pra discutir. Bom, de qualquer forma, daqui podemos seguir para alguns lugares. Começando pelo lugar que muitos iniciantes ficam presos. E eu digo isso não porque eu ouvi pessoas falando ou coisa assim do tipo, mas porque eu fui uma dessas pessoas. Na minha primeira run, eu só queria passar para a próxima área se eu tivesse pelo menos matado todos os mobs da área anterior. E quando eu cheguei nessas caveiras aqui, puta que pariu, eu travei. Porque uma das formas do jogo balancear para que lado que é para você ir primeiro ou não, é aumentando o nível dos inimigos, né? E eu falo com propriedade que essas caveiras aqui não são para você lutar agora. Se você lutar, tu vai tomar uma surra. Ou pelo menos tu vai ter muito trabalho para matar elas. Um outro caminho é esse elevador aqui, que te leva para umas outras áreas, só que essas aí eu vou deixar para falar mais um pouquinho para frente. Então vamos logo pro último caminho, que é essa subida aqui, em que fica muito mais aparente aquilo que eu falei na parte do esqueleto, pois aqui os mobs morrem tudo com 1 ou 2 tapas, ficando bem mais fácil para você seguir o caminho. Um pouco mais à frente você entra em outra boss fight, e aqui o jogo te faz questão de te ajudar a perceber onde você pode usar algumas mecânicas que você aprendeu anteriormente. No que você entra na arena, uns 2 inimigos vão ficar atirando flechas em você de cima dessa torre aqui, e dá para matar eles tranquilamente, só que eles não estão aqui para te dar mais trabalho na luta ou algo assim do tipo, mas sim para te fazer perceber que dá para você fazer a mesma coisa que você fez contra o Asylum Demon lá no tutorial, chamando o boss, subindo na torre e enfiando a espada na cabeça dele, tirando um dano gostoso do boss. Depois de derrotar o boss, chegamos num lugar que eu pelo menos tenho algumas memórias.
de guerra, pois foi aqui o lugar onde eu mais fiquei preso. Nas 3 primeiras vezes que eu joguei Dark Souls 1, eu não zerei em nenhuma delas. E se tem um motivo, é a porra do boss dessa área. Essas 3 primeiras runs foram quase idênticas. Eu começava o jogo, jogava até o boss das gárgulas, tomava um pau por 1h30 e falava, não, mais tarde eu jogo, e nunca mais voltava. Pois só de lembrar que eu ia ter que jogar contra aquele boss de novo, eu já ficava triste, depressivo e minha vontade de jogar se esvaía por completo. O boss é basicamente o seguinte: você chega na arena, uma gárgula cai, você começa a bater nela, chegou uma quantidade de vida, outra gárgula vai chegar. E tecnicamente essa luta ainda é até que bem justa, porque grande parte da luta, uma das gárgulas vai ficar atacando fogo, enquanto a outra vai te bater realmente. Só que não necessariamente uma gárgula vai ficar atacando fogo e a outra não. Muitas vezes as duas vão cair em cima de você e foda-se, com ataques que pegam longe pra caralho e que dão muito dano. No geral eu não gosto desse boss, não que ele seja ruim, mas é mais gosto pessoal mesmo. Eu odeio esse boss, odeio essa bosta dessa arena, eu odeio essas gárgulas de merda. Bom, de qualquer forma, derrotando esses 2 bostas aqui, a gente toca o primeiro sino do despertar. E eu não expliquei muito da lore não, mas falando bem rapidamente, no universo de Dark Souls tava tudo tranquilo, nada pau, fogo. E enquanto essa chama existisse, tudo ia estar de boa, tudo ia estar tranquilo. Só que do nada, a chama começou a apagar. Tudo ia mudar e provavelmente todo mundo ia morrer e os caralho. Vendo essa situação, Gwyn, vulgo o rei daquela terra, um deus foda que conquistou uma pá de coisa, pensou: porra, sério que tudo que eu conquistei e fiz na minha vida inteira vai tudo por água abaixo só porque um foguinho vai se apagar? Ah, mas não vai não. E como Gwyn era o mais bolado daquele lugar, ele se sacrificou para que a chama continuasse viva. E assim, tudo ficou de boa. Até que tudo começou a dar ruim de novo, porque a chama começou a apagar de novo. E junto a isso, uma maldição que assolava os humanos apareceu. Aqueles que sofriam da maldição não podiam morrer definitivamente. Toda vez que eles morriam, voltavam à vida. Entretanto, quanto mais vezes essas pessoas morriam, mais elas iam perdendo suas memórias, até chegar a um ponto que não tinha mais nada, era só uma casca vazia do que um dia foi um humano. No meio dessa situação super agradável, uma profecia surge, dizendo que um undead ia fugir do asilo dos mortos-vivos e de lá ia manter a chama acesa. E a primeira etapa dessa jornada era tocar os 2 sinos, um que fica na igreja dos mortos-vivos e o outro que fica lá na cidade das moléstias. E agora que tocamos o primeiro sino, podemos descer meio mundo para tocar o outro. Mas antes disso, eu quero mostrar mais um ponto que mostra o quão o game design desse jogo é pica, que são os atalhos do jogo. Imagine que você tá nessa situação, você acabou de lutar contra as gárgulas e quer voltar lá pra Firelink para olhar os outros caminhos. Olha a distância que você vai ter que percorrer para voltar para lá. Mas aí você percebe um elevadorzinho bem ali, ó, bem no cantinho ali na parede. Você pergunta, pô, pra onde é que isso aqui vai me levar? E simplesmente você cai de cara na Firelink, cortando um puta caminho só com esse elevador aqui. Essa conectividade que o mapa do Dark Souls 1 tem é simplesmente muito legal, pois acaba deixando o jogo mais vivo, te dando uma maior imersão quando você estiver jogando. Para que a gente consiga tocar o segundo sino, a gente tem que ir lá para a Cidade das Moléstias, e tem 2 formas de chegar lá. Uma mais longa pelos esgotos e a outra pegando aquele caminho que eu não falei muito sobre lá na Firelink. Eu vou falar sobre esse segundo caminho, pois ele é realmente bem mais curto e principalmente pois foi esse caminho que eu acabei pegando na run quando eu zerei o jogo pela primeira vez. Descendo naquele elevador, a gente vai direto para New Londo, uma área bem mais escura que as que a gente foi até então, mostrando as ruínas de uma cidade inundada, trazendo um ar de uma cidade fantasma, spooky. Indo totalmente pela direita vai ter uma porta trancada e para pegar a chave você vai ter que fazer o outro caminho pelos esgotos todo para chegar em um baú que está a uns 100 metros da porta. Entretanto, se você lá na criação de personagem escolher o item chave mestra, você vai poder simplesmente pular toda uma área de uma vez e chegar muito mais rápido no segundo sino. E bom, aqui está. Cidade das Moléstias, o lugar onde você tem que tomar cuidado toda hora para não cair de uns 2.000 metros de altura e morrer com um bosta, pois os lugares em muitas partes dessa área são muito estreitos. E se você estiver na base desse lugar, tudo bem, não precisa se preocupar com cair, mas precisa se preocupar com o veneno desse pântano de churume, pois se você quiser andar por aqui, tu vai ficar com status de veneno.
toda hora tu vai estar com essa porra. E pra mim, o pior não é nem o lugar em si, e sim os inimigos, como o Aedes aegypti de Osasco e o Majoras depois do crack. Bom, antes que a gente possa tocar o sino, primeiro temos que derrotar a Quilleg. Metade aranha bizarra, metade gostosa do espadão de fogo. No geral, não é um boss muito difícil não. Os ataques dela são bem fáceis de pegar. Um problema que talvez você tenha no início é um ataque que ela vira uma bomba atômica e se explode, dando dano pra caralho em volta dela. Mas tirando isso, o boss é bem suave. Depois de tocar o segundo sino, a próxima área é Sans Fortress. Muita gente odeia esse lugar e eu não sou uma delas, mas eu entendo muito bem o porquê de não gostarem daqui. Os inimigos dão muito dano e tancam pra caramba, além de que o lugar todo é bem estreito e você tem que ficar de olho toda hora em todo lugar, porque ou você pisa em uma armadilha e é saraivado de flecha, ou toma uma bolada, ou toma uma machadada na cabeça. Além disso, o fundo dessa fortaleza é cheio desses inimigos parrudo aqui, que geralmente, né, você encontra um aqui, outro ali, mas aqui tem uns 4 ou 5 desses lá embaixo, com um adicional desse chão de picha aqui que quebra suas duas pernas, dificultando muito a sua mobilidade. Deixando isso de lado, antes que a gente possa ir para a próxima área, devemos antes lutar contra o Golem de Ferro. Esse boss aqui ele é até que bem fácil, o único adendo que eu dou é, antes de entrar na luta contra esse boss, matar esse gigante aqui, que ele fica atacando as bombas nucleares na arena e fica impossível ganhar contra ele. Após a luta contra o Golem, podemos ir para a área mais bonita do jogo, Anor Londo, a lendária Cidade dos Deuses. Toda essa área consegue realmente te passar um ar de divindade, tanto os inimigos quanto a iluminação e as construções. E falando das construções, é perceptível as inspirações vindas principalmente do gótico. Não esse gótico, esse daqui. Se você, como eu, prestou minimamente atenção nas aulas de artes, tem uma grande chance de você reconhecer as características desse movimento nas construções dessa área. Por exemplo, uma das características da arquitetura gótica é essa ponte na diagonal aqui, chamada de arco botante. E para quem já jogou, talvez já esteja se lembrando que a gente usa essa exata construção para entrar em alguns lugares. De qualquer forma, um pouco mais à frente, damos de cara com uma das boss fights mais marcantes do jogo, El Gordo e El Delegado. No início essa luta pode realmente ser bem estressante, mas querendo ou não, essa luta tem uma das características que torna esse tipo de luta 2x1 mais criativo, pelo menos. Aqui o Smaug é mais lento, mas tem ataques com área menor, enquanto o Ornstein é bem mais rápido, com ataques de longo alcance, mas com uma área menor. Essa diferença entre os dois acaba dando uma certa dinamicidade no combate, e infelizmente essa criatividade nesse tipo de luta acaba diminuindo com o passar dos jogos. Pô, no Dark Souls 1 a gente tem a luta das gárgulas que, enquanto uma vai pra cima te bater, a outra fica cuspindo fogo atrás, tornando elas uma dupla dinâmica. E no Dark Souls 2 os caras mandaram o Floda, se pode crer, e lançaram simplesmente o Sexteto Sinistro, só que só com gárgula. Bom, derrotando eles podemos nos encontrar com uma moça detentora de muita gentileza e carisma, Guinevere, a princesa da luz solar. E aqui ela nos entrega um item muito importante. Aí você pensa que é, sei lá, uma boa espada, pica, uma armadura maneira. Não, é uma cumbuca. Mas não é qualquer cumbuca, pois essa daqui a gente vai abrir umas áreas aí, tanto faz, mas principalmente podemos finalmente dar TP nas Bonfire, caralho. São todas? Não, né? Se fosse todas, o jogo já ia ficar fácil demais, pô, esquece. Miyazaki é gênio, pô, não tem como. Bom, brincadeiras à parte, agora vamos entrar num terreno meio complicado desse jogo. A tão famigerada Por anos, vários monges e filósofos dos games debateram árduos dias e noites em busca de uma resposta sobre o porquê dessa segunda metade decair tanto em qualidade, pois é perceptível que essa parte do jogo é meio rushada. Nesse ponto do jogo, o nosso objetivo está mais claro do que nunca. Para que possamos finalmente ir no X1 contra o Gwyn, antes temos que pegar a alma de 4 seres em 4 locais diferentes. Começando por... New Londo em si é legal, eu gosto dessa área. Mesmo não tendo fogueiras, uma vez que você já liberou os atalhos, fica muito tranquilo de andar. Além de não ser uma área tão grande. O maior problema pra mim são esses fantasmas que conseguem atravessar a parede. Direto tu tá andando e toma um porradão na nuca e nem ao menos consegue evitar porque o bicho tá dentro da parede. E o boss, bem, ele é meio bosta. Essa área aqui é até que legalzinha, tirando que tem bastante inimigo chato em espaço muito apertado. Além disso, o boss também não é lá tanta coisa não, eu até gosto dele. Porém, o caminho até ele, meu Deus,
Toda vez que você morre pra essa lagartixa albina aqui, você tem que andar a mesma distância da maratona de Tóquio pra chegar nele de novo. Bom, o que essas duas últimas áreas tinham de bom, as próximas duas pegam e jogam no lixo, porque tudo aqui é uma bosta. Acho que tinha até um potencial, mas, meu Deus, quando você chega aqui e vê esse monte de bicho parado, parecendo aquela sala de debug, com um monte de mob estático, você já fica mal, desmotivado. E antes mesmo disso, o jogo já te mostra que essa área vai ser uma merda, pois eles colocam vários bosses que você já jogou lá no início, mas como se fossem um inimigo qualquer. Então se você vê uns 8 Taurus Demon parados ali no meio do nada, não, você não tá louco. E o boss desse lugar é provavelmente para muitas pessoas o pior boss de Dark Souls 1. Tudo envolvendo ele é ruim. O boss é cagado, os ataques broxa dele vão te mandar voando, dando um dano bonzinho até. E o pior de tudo, a arena com o tempo, o chão dela vai quebrando. E se você cair, é hit kill. E adivinha, a coisa mais fácil nessa luta aqui é cair nesses buracos. Esse boss pode ser resumido em: anda pra caramba pra chegar nele, chega, toma um tapa, cai no buraco e morre. E tu tem que fazer isso tudo de novo até dar certo. Se você acha que eu menti quando eu disse que essas duas últimas áreas eram uma bosta, eu não menti. Mesmo porque, puta que pariu, a tumba dos gigantes é sacanagem. Não, isso aqui não é Dark Souls mod de escurão. É simplesmente a gameplay sem tocha da tumba dos gigantes. Tá vendo isso aqui? Parece só uns pixels meio bugado, sei lá, mas isso aqui são os olhos de um esqueleto de 2,5 metros. E se eu pego qualquer coisa pra iluminar, ao invés de um palmo, eu vejo 3. Uau, obrigado desenvolvedores de Dark Souls 1. Pô, quando você escuta o nome Tumba dos Gigantes, você pensa, sei lá, num lugar cheio de tumba enorme, com as escrituras, as estátuas do gigante. Pelo menos um lugar trabalhado. Mas não, a área é só uma caverna escura e cagada. Porra, era pra essa área ser o lugar antes da gente encontrar com o Nito, um boss que, pra mim, tem um design legal. Mas é só isso também. Esse boss é melhor que o Berço do Caos? É, pra mim é. Mas não vai pensando que é muita coisa também não. Porque a boss fight do Nito continua sendo muito preguiçosa. E a gameplay contra ele é só frustrante mesmo. Pegando finalmente todas as almas necessárias, abrimos o caminho para onde o Lord Gwyn está e nos deparamos com a Terra do Pulmão Preto, ou para os leigos, São Paulo. E a gente pode ver que essa cidade está muito bem retratada aqui, tirando que ao invés de cracudos, temos cavaleiros muito bem armados e preparados para espancar a gente. Chegando na arena, faço das palavras de Gemma Pris as minhas, pois sim, Gwyn é um velho alto e cagado. E isso pra mim é muito foda. O primeiro é que eu gosto desse design do Gwyn todo acabado, todo ferrado aqui. E o segundo é que eu acho muito da hora a última luta do jogo não ser a mais épica, a mais grandiosa de como é em outros jogos da própria série Souls. E também isso não daria pra acontecer, já que o Gwyn não tá mais nos seus dias de glória. Ele não é mais aquele cara fodão que o jogo fica te falando toda hora. Ele tá velho já tá cansado. Não é à toa que dá pra matar ele facilmente com um escudo e um pedaço de pau. E assim que derrotamos ele, podemos escolher o destino daquela terra, estendendo novamente a Era do Fogo ou permitindo que essa era acabe logo de vez e comece a Era da Escuridão. Não há dúvidas que esse jogo é pica. A ambientação, a trilha sonora e vários outros aspectos tornam esse jogo uma experiência muito boa, mesmo com seus problemas. Tanto os que eu já citei, quanto por exemplo os botões não serem muito intuitivos, o rolamento para 4 direções e a dificuldade de direcionar o jogador para os objetivos, que para uma pessoa que está começando a jogar esse tipo de jogo agora, acaba dificultando muito a experiência dela. O próprio Luan Gameplays não continuou Dark Souls exatamente por isso, mas eu também acho que isso depende da pessoa que está jogando. Pois, por exemplo, eu mesmo, quando eu joguei Dark Souls 1 pela primeira vez, eu também sofri desse problema. Mas eu não vi isso como um problema em si, mas sim como uma forma de deixar o jogador escolher como vai ser a jornada dele ali. E por conta disso eu não vi personagens, bosses e áreas inteiras. E após eu ter terminado o jogo pela primeira vez e saber que tinha mais coisa por trás do que eu joguei, dava mais vontade ainda de eu jogar de novo, aumentando o fator replay do jogo. Mas bom, eu acho que é isso. Pode ter ficado meio longo, mas agradeço a quem viu até aqui. Qualquer feedback que queira dar é muito bem-vindo. E bom, é isso. A vitória chegou!